o que vai acontecer com os nossos corpos, o que vai acontecer com o seu corpo, como ele será futuramente. Há muitas perguntas para as quais nós não temos respostas bíblicas explícitas, claras, que podemos falar, é isso, é exatamente isso. Tem algumas coisas que a Bíblia é muito clara, outras coisas não são tão explícitas. Nós temos que procurar entender e chegarmos a uma conclusão. Essa é uma das razões porque existem tantas filosofias sobre o assunto, de pessoas que morrem, para onde vai o espírito, como que fica o corpo, o que acontece com o corpo. Existem muitas filosofias. Quando eu falo filosofia, são aqueles pensamentos humanos, que não são baseados na Bíblia, porque a Bíblia é a autoridade sobre coisas espirituais e eventos futuros. Agora, a filosofia é baseada no pensamento humano, o que o ser humano acha sobre determinadas coisas de acordo com a sua própria sabedoria. Então existem muitas filosofias do que vai acontecer com o homem, o que vai acontecer com o corpo, com o espírito, a alma, nesse mundo. E o que acontece ao corpo no momento da morte? Como o espírito ficará no mundo espiritual, depois que morre, como que o espírito ficará lá? Como diz o nosso texto aí, que já lemos, ficará despido, nu, sem um corpo? Como que ele ficará? Qual será a situação do nosso espírito? Então, enquanto estamos caminhando nessa estrada da vida, nós podemos ver na palavra de Deus algumas coisas que vão acontecer futuramente. Por que será que o apóstolo Paulo começa esse capítulo falando sobre esse assunto? Falando exatamente sobre a realidade que vai acontecer com os nossos corpos? Porque é uma continuação do capítulo 4. Lembra que no capítulo 4 fala da fragilidade do corpo humano, que é comparado com um vaso de barro? E agora é bem lógica essa continuação, ele falar sobre o que vai acontecer com o corpo. No capítulo 4 ele estava comparando com um vaso de barro que recebe um tesouro, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, e que nós, como cristãos, temos que levar a outras pessoas. Como corpo, somos frágeis, somos atacados. O inimigo ataca o corpo porque não tem como destruir a mensagem. A mensagem do Evangelho, ela é indestrutível, mas o ser humano, nós somos fracos. E por isso o inimigo ataca o corpo. E é isso que vimos no capítulo 4. Os últimos versículos do capítulo 4 dizem: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. São coisas que nós não conseguimos ainda entender, que está no futuro. Algumas dessas coisas nós precisamos procurar na palavra de Deus para procurarmos entender como será. Por essa razão, o capítulo 5 fala do futuro, fala das coisas que não vemos. Porque nós, quando temos alguém na nossa família, um ente que morre, a única coisa que a gente sabe é o corpo, e que o corpo vai para o cemitério. A gente não consegue ver o que está acontecendo com a pessoa de fato, naquele momento. Então, seja qual for a tua situação hoje aqui à noite, eu estou falando com relação à salvação, se você conhece Cristo como Salvador ou não, ou seja, se você é salvo ou não, seja qual for a sua situação, saiba que haverá consequências após a morte, que serão resultados daquilo que nós praticamos hoje, independente se é salvo ou não. Após a morte, não será o fim, haverá consequências. Pensando bem, nós chegamos a esse mundo como? Todos nós, como chegamos a esse mundo? Foi por meio da cegonha? Não, foi por meio de um corpo.
E por meio desse corpo nós passamos a ter um corpo. Através de um corpo, o nosso corpo foi formado. Nós podemos ir um pouquinho até mais longe. O próprio Jesus Cristo, para ter um corpo, ele teve que vir por meio de um corpo, o corpo de Maria, para se tornar completamente humano. Precisou de um corpo para ser um ser humano. E nós também precisamos de um corpo para que o nosso corpo seja formado. Uma vez que o nosso corpo se forma, nós iniciamos então a nossa jornada aqui nesse mundo. O primeiro passo é encarar a dura realidade de nascer. Porque no ventre, na barriga da mãe, é muito mais confortável, não precisa fazer esforço nem para se alimentar, nem para respirar. É muito melhor. Mas aí, a partir do momento que sai do corpo, já tem que aprender a respirar. Alguns ainda demoram um pouco e o médico tem que lhe dar umas palmadas, tem que aprender a respirar, depois vai ter que aprender a comer, se alimentar, porque não sabe, alguns demoram algum tempo. A vida começa a ficar muito mais difícil e depois vai crescendo, vai pegando gripe, vai pegando algumas coisas que esse mundo oferece e as coisas vão se complicando cada vez mais que nós vamos crescendo. E quanto mais velhos ficamos, mais problemas nós vamos encontrando na estrada da vida. Agora, não será uma jornada eterna nesse corpo físico. Não vamos ficar nesse corpo que nós temos agora para todo sempre. A nossa jornada como seres vivos, ela não acaba quando nós voltamos ao pó. Então, não vai ser eterno. Não vamos continuar para sempre com esse corpo. Um dia nosso corpo vai voltar ao pó, mas não vai acabar naquele instante. Quando morremos, quando o nosso corpo se desfizer, como diz a nossa passagem. Foi com esse pensamento escatológico. Alguém já viu falar de uma dupla chamada Milionário Zé Rico? Ele é bem conhecido, até dos mais jovens, eu acho. Acho que até a Nara já ouviu, né? E o Robert. Porque tem alguns antigos que a gente pergunta, os jovens falam, não conheço. Mas esse é bem conhecido, né? Ele é muito conhecido, principalmente na nossa região. Com esse pensamento escatológico, o José Rico, ele foi o compositor daquela música Estrada na Vida, que é muito conhecida, na verdade, foi um sucesso deles, a Estrada da Vida. E o interessante, pensando um pouco sobre essa estrada, eu estava pesquisando um pouco sobre ele, sobre a música, e aí eu descobri que em 1976 ele estava fazendo uma campanha política onde? Em Olímpia. E para fazer essa campanha política, ele ficava em Rio Preto, hospedado lá, e ele viajava para Olímpia e ficava fazendo se locomovendo para alguns lugares. E bem nessa época foi que ele compôs a música Estrada da Vida. Mas um dia ele teve que fazer uma viagem, fazer um show em Goiás. Então lá em Rio Preto ele comprou uma Brasília verde, provavelmente do ano, ou quase do ano naquela época, para fazer essa viagem para Goiás. E eles, viajando com ela, fizeram na volta da cidade de Mineiros a Itumbiara, em Goiás, voltando já aqui para a região, foi que ele pensou nessa música. Ele estava naquela estrada longa, talvez o Júlio conheça essa estrada, né? Provavelmente de Mineiros, em Itumbiara. E aí imagina aquele trecho, ele olhando a estrada, e aí veio a mente, nessa longa estrada da vida. E aí todos conhecem bem essa música. O refrão dessa música diz, depois de ele falar da longa estrada na vida, diz: mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Ali ele teve um pensamento escatológico. Ele estava novo ainda, ele não estava pensando que ia morrer, e tanto é que durou muito tempo. Eu não sei se ele já morreu, alguém sabe me dizer, eu sei que um deles morreu.
já, né? Então, ele ainda não estava pensando nisso, mas ali ele teve um pensamento escatológico. Um dia essa vida vai acabar. O cansaço vai chegar, as vistas vão se escurecerem e a corrida vai chegar ao fim. Um dia, essa é uma realidade para todos nós. Um dia vamos chegar ao final da estrada. Tem alguns que nem duram tanto. Tem alguns que são abençoados, que vivem bastante tempo e conseguem caminhar bastante durante a estrada da vida nesse mundo, mas tem uns que duram pouco. Mas a realidade, independente se dura pouco ou muito, é que um dia chega ao final. Por essa razão, nós precisamos saber quais são as possibilidades para nós nessa estrada da vida, nessa jornada que nós estamos agora, nesse momento de nossas vidas. E o nosso texto fala um pouco dessas possibilidades. A primeira é a possibilidade da morte. Foi exatamente isso que ele pensou quando ele estava escrevendo aquela música. Olha o versículo 5, só a primeira parte. Fala: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Sabemos. Não é uma especulação em relação ao futuro, mas uma certeza que os crentes têm por causa da revelação do Espírito. Ele tinha certeza. Quando fala sabemos, é algo certo. E ele fala: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nessa frase nós temos aí um se. Se por um acaso se desfizer, indicando aí uma incerteza. Pois Paulo não sabia se iria morrer. Aí você pensa, mas será? Por que será que Paulo não sabia se ele ia morrer ou não? Porque Paulo tinha a esperança que Cristo pudesse voltar e ele fosse arrebatado. Então tinha um se aí. Se a casa terrestre desfizer, se esse corpo morrer, se um dia eu morrer, né? Então aí sim. Mas caso contrário, há a possibilidade de não morrer. Então a sentença condicional aponta para a possibilidade da morte ou para a ocasião do arrebatamento, ou para a glorificação do corpo. Mesmo crendo na volta iminente de Cristo, Paulo também reconhecia a possibilidade da morte. Paulo cria que Cristo podia voltar a qualquer instante. Na verdade, ele esperava que Cristo voltasse a qualquer instante. Ele queria isso. Pensou, quem não quer ir para o céu sem passar pela morte? Nós temos essa oportunidade. Cristo pode voltar a qualquer instante. Nós temos essa esperança. Ele não teve que passar pela morte, mas nós ainda temos essa esperança e ele também tinha. Então a analogia do corpo físico como um vaso de barro do capítulo anterior agora muda para a analogia de casa terrestre. Antes era um vaso de barro o nosso corpo, agora uma casa deste tabernáculo. Tabernáculo literalmente é tenda. É a mesma coisa. Lembra no Velho Testamento que eles faziam um tabernáculo? O que era o tabernáculo? Era uma tenda que era montada e desmontada quando eles precisavam ir para outro lugar. Então, quando ele estava falando casa terrestre desse tabernáculo, é a tenda. Uma tenda é uma habitação temporária. Normalmente as pessoas que montam uma barraca não pretendem ficar morando nela por muito tempo. É uma habitação temporária. Por quê? Porque não tem alicerce, não é algo muito bom para a pessoa ficar vivendo muito tempo. Ela é usada e serve muito bem para os ciganos, para os nômades, né? Porque ficam desmontando acampamento e peregrinando aí pelo mundo. Mas para as pessoas que não são ciganas, não é interessante ter uma casa de cabana, uma tenda. Ela prefere uma casa que tenha alicerce. Então, os patriarcas habitavam em tendas porque eles aguardavam algo permanente com alicerces. Eles estavam ali caminhando no deserto com tendas, mas eles pensavam que um dia chegar num local onde eles pudessem ter de fato um lugar com alicerce. E Hebreus capítulo 11
versículos 8 a 10 fala sobre isso. A comparação reflete então a fragilidade e a falta de permanência do corpo físico. A palavra aí, desfazer, é um termo usado para levantar acampamento, é um termo usado para desarmar as tendas. Na analogia, é uma referência à morte. Quando esse corpo desfizer, quando a gente tiver um dia que desarmar o acampamento, desarmar a tenda desse mundo, quer dizer que nós estamos indo, partindo para outro. É uma referência à morte do corpo físico. Então, a primeira possibilidade que vimos nessa passagem sobre a estrada que estamos caminhando é que há a possibilidade da morte, e essa morte também é iminente. A qualquer momento as pessoas podem morrer. Eu lembro de Uberlândia, de um jovem de 15 anos, eu visitava as igrejas há um tempo, e ele saiu da igreja, depois de um culto, de bicicleta, ele foi atravessar uma avenida, um carro atropelou ele e ele morreu. Ele tinha acabado de sair da igreja. A morte veio muito cedo para ele. Então é iminente, não tem nada a ver com idade. Mas também a volta de Cristo é iminente, essa é uma outra possibilidade. Ele pode voltar assim. E eu lembro que eu também, quando ouvi essa mensagem, eu fui 2 vezes na igreja, estava pregando sobre o Apocalipse. Na segunda vez, eu saí, na segunda vez eu me converti, mas na primeira vez que eu saí, eu olhava para o céu, e se Cristo voltar, será que eu estou preparado? Então, porque a volta de Cristo pode ser iminente. Então essa é a primeira possibilidade, para sairmos desse mundo. Segundo, no mesmo versículo, a parte B, temos aí a promessa de um edifício. Olha o que diz a segunda parte: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. É algo que é sólido, é um edifício que não é feito pelas mãos humanas, e é lá no céu. A frase aí, temos um edifício, a palavra edifício quer dizer algo que é permanente. É um edifício com alicerces. É um edifício da parte de Deus. A ênfase está no corpo futuro. Porque se a tenda, o tabernáculo, está falando do nosso corpo agora, que pode ser desarmado a qualquer instante, então esse edifício que é permanente está falando do corpo futuro. Por isso que eu falei no começo, o que vai acontecer com os nossos corpos, como serão os nossos corpos depois do final da estrada. Então, é uma obra da parte de Deus, é uma nova criação de Deus. Este corpo não será feito por mãos. Aí é um contraste entre a tenda, que é feito por mãos, ou literalmente não é feito à mão. Isso que quer dizer, as tendas com o tempo, elas desgastam, elas se estragam, vai ficando cada vez mais frágil. Não é isso que acontece com o nosso corpo? Cada vez mais vai ficando fraco, ele vai se deteriorando, ele vai piorando, assim como uma tenda com o uso. O corpo de Deus, que Deus fará para nós no futuro, não se desgastará, será eterno, incorruptível, para todos sempre. Então nesse primeiro versículo aí nós vimos uma possibilidade e uma promessa. A possibilidade de morte ou volta de Cristo é iminente, mas temos uma promessa que quem tem Cristo como Salvador terá um corpo eterno que vai ser para todos sempre. Essa é a segunda coisa que nós vimos nesse texto. A terceira, nós temos aí um problema que se refere ao corpo, porque, como eu falei no início, tem certas coisas que nós não conseguimos ainda entender nesse mundo,
E aqui tem um problema que muitos teólogos discutem a respeito desse problema. É o problema referente ao corpo. Como será esse corpo? Os versículos 2 a 4 dizem: e por isso nesse tabernáculo, lembra, tabernáculo é corpo, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Aí está falando do corpo, que é um edifício eterno, a nova habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui, quando ele fala encontrado vestidos e não nus, ele está falando do ser humano mesmo, do que é o ser humano, não do corpo. O corpo é a roupa do que nós somos, porque nesse mundo físico que nós vivemos, se não tivéssemos o corpo, estivéssemos nu, sem o corpo aqui, ninguém enxergaria ninguém, porque seria invisível, né? Vivendo na nossa realidade dentro desse mundo físico. É claro que no mundo espiritual é outra realidade. Então aqui, para não ficarmos nu, precisamos dessa casca que nós temos, a chamada de corpo. Temos aqui então um problema teológico, de diferentes opiniões quanto à identidade desse corpo celestial. Porque a identidade desse corpo aqui, nós não temos problemas, né? É fácil, nós reconhecemos todos os problemas que nós temos. O problema é o corpo que vai ter lá, que ele fala essa nova habitação, que é mencionado aí nos versículos 1 a 8. Alguns creem que isso se refere a um corpo intermediário. Quando morremos, vamos para o céu, e lá o nosso espírito, ele vai receber um outro corpo, vai deixar esse corpo físico e vai receber um corpo intermediário para habitar nos céus, porque Paulo fala ali, é bem claro, que vai deixar o tabernáculo e ir para uma outra habitação celestial, ou seja, um outro corpo. E aí eles falam, alguns teólogos falam que é um corpo intermediário, que a pessoa vai imediatamente para o Senhor e lá recebe esse corpo. Nesse momento, esse corpo intermediário, ou alguns chamam de temporário também, que não vai ser para todo sempre esse corpo, ele abriga o espírito até a volta do Senhor, quando o corpo físico que ficou aqui na terra vai ressuscitar, ser glorificado, e a pessoa não vai precisar mais daquele corpo intermediário e vai ter o corpo que ela sempre teve, só que glorificado. Então, alguns creem assim, com base nesse texto, do jeito que nós lemos aqui. Outros preferem entender, e eu também estou junto com esses outros aqui, que esse corpo celestial é o corpo glorificado que aguarda o crente no momento da volta de Cristo. É um corpo que vai ser o nosso corpo futuramente, mas aguardando a volta de Cristo. Se esse ponto de vista for correto, os versículos 2 a 4 mostram o desejo de Paulo, então, de ser arrebatado e não de morrer, quando ele está mencionando aqui essa questão de se despir. E há um sincero desejo de alcançar algo que é muito melhor, um corpo glorificado. Ele desejava ser revestido de uma casa, uma habitação celestial, não feita, né, como ele fala lá, por mãos humanas, fazendo a comparação com a tenda, mas feita por Deus, um edifício eterno. Ele desejava ser arrebatado para que pudesse imediatamente receber esse corpo glorificado, porque no momento do arrebatamento, aqueles que tiverem mortos terão corpos glorificados, vão ser ressuscitados, mas os vivos em seguida já vão receber os corpos glorificados e não vão passar pela morte. Isso é o que ele queria.
Ele não queria morrer e ser ressuscitado, né? Ele não queria ser encontrado nu, como diz o versículo 3, indicando que ele não desejava ficar sem um corpo físico. Essa é a ideia do nu. Quando Cristo voltasse, ele preferia ser arrebatado a ser ressuscitado. Se a gente analisar bem, seria muito melhor sermos arrebatados e já temos os nossos corpos glorificados, não passar pela morte. Agora, devemos ter cuidado de não imaginar que estar sem um corpo físico, porque alguns falam que vai ter um corpo intermediário, né? Porque teria que falar que tem um corpo intermediário, porque o corpo que ficou nessa terra ainda não foi glorificado, não foi ressuscitado, então não pode ser o nosso corpo que está lá. Então, teremos que imaginar, temos que tomar cuidado que sem um corpo físico, isso não dá a ideia de um estado de inconsciência, que não é porque não vamos ter um corpo intermediário lá, um corpo físico, vamos ser inconscientes, ou inatividade. Não é isso que a Bíblia ensina. Lucas capítulo 16, eu não vou entrar nesse texto, 16, 19, fala Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, dizem que não é isso que acontece. Após a morte, mesmo não tendo um corpo, ficar inconsciente. Não é isso que acontece. Isso também não dá a entender que esses espíritos são menos reais ou menos tangíveis do que nós em nosso estado atual. Morreu, tem um espírito, eles não são tangíveis como nós somos hoje. Embora eles não sejam tangíveis aos sentidos de nossa existência física, são reais e tangíveis no seu nível de existência. Os seres angélicos, falando aí dos anjos, eles são espíritos que são muito ativos. Não é porque eles não têm um corpo físico que eles ficam inconscientes ou não têm atividade nenhuma. Eles são ativos, eles estão trabalhando o tempo todo. Eles até lutam entre si. Nós vimos isso em Daniel, em Apocalipse. São seres ativos. Com isso, não estamos também querendo dizer que a morte não seja, que a morte seja indesejável, que nós não devemos pensar em morrer ou querer ir para o céu, que é algo que não é bom, que a morte é algo totalmente indesejável. Certamente nós fugimos da morte, certamente nós não queremos morrer, né? Nós sempre falamos que as pessoas oram muito mais para a sua própria saúde e restauração da saúde dos outros do que para outras coisas, porque nós fugimos da morte. De fato, a morte é intrusa no mundo e nós não gostamos dela, mas sabemos que ela não reserva incertezas para nós, ela é certa. É por isso que quando ele estava pensando na longa estrada da vida, ele sabia que um dia ia chegar no final. É uma certeza que o ser humano tem. E é por causa dela que nós iremos para o céu. Então não vamos falar, ou está dizendo aqui que a morte é indesejável. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele falava que morrer e estar com Cristo era muito melhor, incomparavelmente melhor. Ele queria ser arrebatado, claro. Se pudesse, seria melhor do que morrer e estar com Cristo, porque ele já estaria com o corpo dele, definitivo. Mas quem é salvo, quem tem Cristo como Salvador, não tem medo da morte. Nós não cantamos a música Morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Baseado em 1 Coríntios capítulo 15. Porque quem tem Cristo como Salvador, a morte na verdade é uma passagem para um lugar muito melhor. O crente não deveria ter medo dela e nem achar que é algo indesejável, que não deveria fazer parte, não deveria cercar um dia a sua estrada, como diz ali a música, né? O tempo cercou a estrada. Mas há uma coisa melhor do que a morte.
é a volta de Cristo. Porque isso para nós que somos salvos seria algo muito melhor, porque já estaríamos no nosso corpo definitivamente, que é o edifício eterno. Então, até aqui vimos a possibilidade da morte, que é iminente, ou a volta de Cristo que é iminente. Temos, que também temos uma promessa que vamos ter um corpo permanente, isso aí é real, a Bíblia ensina exatamente sobre isso, e que há um problema em relação ao corpo, né? Se é um corpo intermediário que está lá, não vamos ter esse corpo intermediário, exatamente não temos como afirmar. E por fim, no versículo 5, nós temos aí o penhor do Espírito. Olha o que diz o versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. A palavra penhor nós já vimos no capítulo 1 desse livro. Vimos que o penhor do Espírito é o pagamento inicial, ou a primeira parcela, é a garantia de um pagamento total. Ou seja, o Espírito Santo está aqui conosco, habitando em nós, é aquela parcela inicial. Eu vou cumprir, todas as outras coisas vão acontecer, e um dia vocês terão um corpo definitivo, um edifício eterno. A prova é que o Espírito Santo habita em vocês. Essa é a primeira parcela, essa é a garantia. O Espírito Santo é a nossa garantia. Temos a analogia de uma pessoa se vestindo quando fala de um novo corpo, que é o versículo 2. Para que ninguém pense que esse processo fosse um produto da habilidade humana, é enfatizado que ele é de Deus. Esse corpo, esse edifício eterno é obra de Deus, é uma nova criação de Deus. A palavra preparou é a tradução de uma palavra que significa moldar. Ou seria, ele moldou. Como diríamos hoje, ele fez de novo. Pegou algo que já existe e fez de novo, moldou. É nesse sentido aí. O Espírito que habita em nós é o penhor do corpo celestial, dessa habitação futura. Efésios 1,14 fala: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então, enquanto Cristo não voltar, o Espírito Santo continuará habitando nos crentes, como essa garantia que nós temos, que um dia tudo que está na palavra de Deus será cumprida. Podemos chegar então à seguinte conclusão: quem tem Cristo como Salvador, sabe que há uma possibilidade real de morte, que há uma possibilidade real da volta de Cristo. Tanto um quanto o outro é iminente. Tanto a morte quanto a volta de Cristo pode acontecer a qualquer instante para qualquer um, independente da idade. Também quem tem Cristo como Salvador sabe que tem uma promessa de um corpo eterno, de um edifício eterno preparado pelo próprio Deus, que vai ser incorruptível, que vai ser perfeito, que nunca mais vai sofrer como esse corpo aqui sofre. Quem tem Cristo como Salvador sabe que há um problema em relação ao corpo até que Cristo volte. Pode ser que haja um corpo intermediário, pode ser que não, que nós, da forma que nós pensamos esteja certo, mas até que Cristo, quando Cristo voltar, certamente essa questão vai ser resolvida, nós saberemos que teremos um corpo eterno, preparado pelo próprio Deus. E no final nós vimos que o mais importante é reconhecer que o Espírito Santo que habita em nós nos garante que um dia de fato habitaremos com o nosso Deus. A palavra diz que o Espírito Santo é que testemunha para nós
que de fato somos salvos. Porque tem algumas pessoas, mas por que você fala que é salvo? Como você tem certeza que você é salvo? Porque o Espírito Santo testemunha para nós que nós somos salvos. E quando a pessoa se converte, ela passa a ter essa mesma confiança, porque é o Espírito Santo que testemunha. Agora, se você não tem certeza da sua salvação, aí a pergunta é outra. O que você está esperando? Por que ficar vivendo nessa incerteza enquanto está nessa estrada da vida? Vimos nessa passagem que no final dessa longa estrada da vida é um fato. O final é real, vai acontecer com nós seres humanos. E a pergunta é: você está pronto para esse dia? Você está preparado para esse acontecimento iminente, que pode ser a própria morte ou a volta de Cristo? A Bíblia diz que existe apenas 2 caminhos após a morte. Vai chegar um dia que a estrada vai acabar. E após a morte, quando esse corpo se desfizer, há 2 caminhos. E um caminho é estreito e o outro é largo. O largo estão aquelas pessoas que não têm certeza da sua salvação, que não sabem para onde vão. O caminho estreito representa o céu. O caminho largo, ele conduz ao inferno. E aí, eu pergunto mais uma vez: em qual caminho você está? Se você não sabe se está no caminho largo ou estreito, aí é um problema. Porque se você não sabe, é porque está no largo. Porque os que estão no estreito sabem, porque o Espírito Santo testemunha que está no estreito. Agora, eu não sei, ninguém sabe, ninguém tem certeza. Então é porque está no largo. E nós estamos à disposição para ajudá-lo, ou ajudá-la, a entender como encontrar o caminho. E quando eu estou falando aqui o caminho, eu estou falando de Jesus Cristo, que é a verdade e a vida. É o único que leva para o céu. Só Ele, exclusivamente Ele, mais ninguém. O nosso Salvador, Jesus Cristo. Aqueles que o aceitam como o caminho, estão no caminho estreito e vão para o céu após a morte. Como nós vimos nessa passagem, é uma realidade e é iminente. Precisamos estar preparados para ela.